Oi, eu sou a Gabi Xavier e estou aqui mais uma vez para comentarmos a polêmica segunda temporada, aparentemente completamente original, ou quase isso, de Promised Neverland, episódio 5, porque vocês continuam pedindo nos comentários de todos os vídeos para eu voltar nas próximas sextas. Então, se você quer que eu continue comentando Neverland toda semana, comenta aqui embaixo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal. Se vocês quiserem, eu continuo voltando, até porque tá dando polêmica mesmo, uma galera tá deixando de assistir ou tá assistindo desconfiada. Por quê? Porque as coisas estão seguindo diferentes do mangá. A minha impressão é de que as coisas estão caminhando pra chegar, talvez, espero que sim, num fim completamente diferente. Isso é bom em certos momentos, ruim em outros. Se você leu o mangá, já reclamou hoje que não teve até esse momento Gold Pound, agora vamos comentar porque não teve mesmo e a gente tem que abstrair e fazer teoria se vai aparecer depois, mas agora tudo é teoria. Eu costumo brincar agora no Twitter que o leitor do mangá de Neverland não pode mais te machucar. Sabe aquela pessoa que gosta de comentar em todos os vídeos, em todos os lugares, te dando spoiler, estragando a sua experiência? Essa pessoa não faz a menor ideia do que vai acontecer. Se inscreve pra não perder nada e lembrando, vídeos novos enquanto vocês quiserem, sempre na sexta-feira, geralmente entre 9 e 10 horas da noite. Publicidade extra? Sim, tem camiseta de estampas exclusivas na minha lojinha, link aqui embaixo pra vocês conferirem depois e me segue também nas redes sociais, @xgabixavier, pra saber sempre que tiver vídeo novo, vídeo extra, informação nova e conversar comigo, porque é sempre bom. E engaja na publicidade que tiver lá também. Obrigada! Episódio 5, a gente até chegou em alguns cenários e movimentações muito parecidas com o que aconteceu no capítulo 102, sim, bem depois do arco polêmico que nós, viúvos de Gold Pound, ficamos reclamando e chorando, e todo o vídeo, todos os comentários, e todos os tweets e tal. Tá, esse foi um episódio em que finalmente a trama caminhou, que eu senti que algo está acontecendo em Neverland. Vou ser bem sincera, não é ainda nem parecido com a primeira temporada, que tem várias reviravoltas e muitos impactos, como por exemplo aconteceria nesse arco cortado do mangá também, mas algo aconteceu e agora eu consigo ver que eles estão construindo uma narrativa. Então, as crianças foram expulsas lá do abrigo porque invadiram, não tem mais como voltar, e eles justamente conseguiram fazer um demonhão engolir todos os perseguidores e estão correndo risco de serem pegos. A fuga das crianças de Gracefield House, como nós vimos, é conhecida não apenas entre aqueles que trabalham na fazenda e seus colaboradores, mas entre as cidades de demônios. Porque foi a primeira vez no anime que a gente viu uma cidade de demônios e entendeu que há uma estrutura social. Aquela é uma cidade em que existem demônios, irmãos, famílias, pai, mãe, crianças, adultos e que vestem roupas e, exceto os pés, o corpo, óbvio, ou a máscara e detalhes, eles são seres que se organizam de uma maneira muito parecida com a sociedade humana que a gente conhece, por exemplo. E também tem um detalhe na conversa dos demônios lá na vila comercial demoníaca, que eles falam que além da fuga de Gracefield, está acontecendo ataques a fazendas, tá? Então quem será que está atacando fazendas? E por quê? Outra fazenda além de Gracefield foi atacada para roubar carninha? Ou para fugir carninha? O que tá acontecendo? O que você acha? E a gente vê também que existe uma feira de carnes e feira de carnes baratas. Algumas falas aqui e ali já fazem a gente perceber no anime que, igual no mangá, existem as carnes, por exemplo, de Gracefield, que estão correndo por aí. Eu acho curioso que eles não se referem a crianças, e sim carnes fujonas, carnes escapando por aí há quase um ano. A gente viu no episódio passado, então, que passou o ano, mas não passaram 12 meses. É um detalhe importante. E os demônios ali falam, conversam, tem barraquinhas, feirinha, e eles têm dinheiro. E com dinheiro, por exemplo, moedinhas de dois irmãos que a gente tem um foco um pouco maior no episódio, a gente vê que eles só conseguem comprar duas pequenas mãozinhas. Mãozinhas de fazendas que, pelo visto, são mais baratas também. E eles têm irmãos que estão definhando, pelo jeito, porque não estão ingerindo carne humana de qualidade. E é curioso que, assim, eu não vou explicar exatamente a construção, constituição e necessidades dos demônios no anime, primeiro porque eu não sei se vai ter alguma modificação crucial, e segundo porque o anime mantém alguns mistérios, assim como o mangá também teve o momento de explicar. Como esse é um vídeo, pra quem não sabe, em que eu comento as coisas sem spoiler, ou achismos de spoiler, já que tá tudo muito diferente, eu não vou ir além
além do que o episódio falou. O que o episódio falou, então? Que os demônios precisam de carne humana, de alguma maneira, e que carne humana de qualidade, como dessas carnes fujonas de Gracefield House, são mais nutritivas. A gente sabia que elas eram mais saborosas, mais especiais, mas ali a gente vê 2 mini demoninhos, os irmãos mais novos que estão na cama, definhando e adquirindo, ou em uma forma mais animalesca. Um parece quase uma gosma com perninhas, a outra parece quase um inseto também com várias patas. E a gente viu já também nesses episódios da segunda temporada que existem demônios gigantes, animalescos, irracionais, que não diferenciam se aquela carne é boa para perseguir e vender e ganhar dinheiro ou o que seja. E existem demônios que estão trabalhando para uma fazenda, que seguem ordens, e existem demônios como Sonju e Mudika que aparentemente não comem carne humana há muito tempo. Ué, então por que essas crianças estão definhando, quase morrendo em uma forma esquisita, e elas precisam de carne, e existem 2 demônios nessa história que dizem que não comem? Será que existe a possibilidade deles não conseguirem comer? Tem mais detalhe importante pra gente conversar sobre isso, e eu peço, por favor, que quem leu o mangá e sabe a provável explicação completa disso tudo, tente não estragar aqui quem tiver nos comentários teorizando, porque eu quero que você que só vê o anime teorize. O que tá acontecendo? Porque as crianças, elas estão escondidas perto dessa cidade em um templo que parece abandonado, mas nem tanto assim, né? Tem uma figura que parece, de alguma forma, um deus, é cultuado, tá uma parte mais alta do templo, que ainda recebe oferendas, pelo visto também, de demônios, mas é meio abandonado, tanto é que as crianças estão lá há algum tempo, se organizando, produzindo energia, continuando a mapear as frequências das fazendas se comunicando, como Gracefield. Então eles ainda estão de olho dos irmãos que deixaram, querendo voltar, mas como eles mesmos dizem, não tem mais abrigo para trazer o Fio e todos os outros. Como é que eles vão fazer? Até aqui, eles vão só sobrevivendo. E sim, esse templo é uma localização, um cenário que existe no mangá, mas, na minha opinião, existe num contexto muito diferente. Eles chegam lá com um objetivo que foi completamente suprimido, escondido da narrativa, das falas do anime até então, e de propósito, pelo visto. E o que eles encontram lá, apesar de ter essa mesma estátua, é diferente. E o que eles têm como conclusão ao chegar naquele templo também é diferente. Então, pra mim, esse templo, até agora no mangá, simplesmente foi uma moradia sagrada, o templo do sangue impuro, de culto a um tal sangue impuro, que é um termo que eu acredito que ainda vai ser importante ser explicado também, até porque ele encaixa naquelas dúvidas que a gente tem ainda pelo anime, não foram explicadas, mas todo o resto e extra que existe dessa localização no mangá saiu. Inclusive, teoricamente, eles nem vão voltar mais pra esse templo tão cedo, porque, no final das contas, no final do episódio, foram de novo perseguidos e encontraram alguém muito misterioso que talvez tenha um novo abrigo, um novo lar diferente do mangá também, pro qual eles podem se dirigir. De novo, teorias. E aí nesse templo também, como eu falei, não é completamente abandonado porque existe um demônio velho que chega em determinado momento e fala como se ele já tivesse entrado outras vezes naquele lugar. E pra mostrar de novo que eles utilizam o mangá, mas mudam tudo, esse demônio velho aparece no mangá, mas do lado de fora do templo, não tem essa interação. E as crianças, o que elas fazem? Elas têm uma solução, porque no começo do episódio mostra que eles já conhecem pra caramba aquele ambiente dos demônios. Eles catalogam ervas medicinais, todo tipo de planta, para que serve. Então eles estão conhecendo tudo muito bem. E aí eles fazem uma solução, porque tem gente vigiando para ver se tem algum ser chegando, para que essa solução aparentemente esconda o cheiro deles característico de humano. Na minha visão, me dá a entender que talvez aquele demônio bem velho, inclusive, ele conseguisse sim, pelo menos quando a Emma se aproxima, sentir o cheiro de um humano, mas não demonstra ou parece que não tá a fim de gerar nenhum perigo para as crianças que estão escondidas. E esse demônio ele chega com maçãs para oferecer para essa estátua, para essa divindade que não foi explicada no anime. Até as crianças ficam curiosas, nossa, nem sabia que demônios comiam coisas que não eram carnes. Mas na hora de rezar, ele reza pela família, que é uma coisa que marca bastante a Emma. Poxa, demônios têm famílias também. A gente viu que tem. E ele tem uma fala que é muito emblemática, que ajuda a galera que não leu o mangá pra fazer aí suas ligações de pontos, que é tomara, ele
reza para que haja carne de melhor qualidade para as pessoas ali do povoado, da cidade, para os demônios, na verdade, senão todos, aquele vilarejo se tornará selvagem. E aí o mundo nunca vai mudar. São duas falas importantes. Carne melhor ou todo mundo vai ficar selvagem e o mundo nunca vai mudar. Que mudança de mundo? O que seria se tornar selvagem? E aí, de novo, vai pegando as suas referências de demônios diferentes que você viu e todas essas falas e, no mínimo, entenda que existem fazendas com carnes de top qualidade e existe uma distribuição de carnes piores ou menos nutritivas, mais baratas, e isso interfere diretamente na vida desses demônios que parecem humanos, mas às vezes nem tanto, ou às vezes nem um pouco. Você vê que as crianças também, elas não fazem barulho e não mostram que são várias, porque corre pela cidade inteira a notícia de que as carnes de Gracefield fugiram. Não sabem se já foram mortos, mas certamente não foram capturados, porque a notícia também vai correndo em burburinho que continuam a procurar. Então imagina se um demônio descobre que tá cheio de criança ali, criança humana, provavelmente criança de Gracefield. Eles não podiam correr esse risco. Por isso que a Emma chegar ali perto e se expor como uma voz que o demônio não conhecia e ainda dando a chance dele sentir o cheiro de um humano, né, de uma criança humana, aquilo era muito arriscado e por isso eu acho que o demônio não estava afim. Então, se nessa minha teoria, esse demônio realmente não estava afim de matar as crianças, seria o terceiro caso de demônio nessa história que escolheu não matar uma criança. Há mais complexidade nessa organização de demônios do que a gente imaginava lá no começo. E nas expedições periódicas, tanto na floresta para conseguir carne, comida, quanto na cidade, por um deslize dos mais novos que acabam caindo, e são justamente vistos por esses dois demônios que são extras, são na verdade criações originais para esse episódio do anime, eles não têm no mangá. Os demônios que queriam salvar a sua família, salvar os seus irmãos, quando eles veem que são crianças, só os dois notam e saem correndo. Só que antes disso acontecer, quando a gente vê esses dois irmãos falando, pô, fiquei sabendo que a carne fujona tá por aí e que tá nos arredores, existe um grupo que aparentemente seria de demônios que estão ouvindo tudo do lado da porta. Até o final do episódio, até toda essa cena de perseguição, dá a entender que na verdade as crianças estariam ali sendo perseguidos por esses dois irmãos demônios e por mais outros demônios que estavam ali ouvindo na espreita. E na verdade não. Porque esse grupo acaba encurralando as crianças junto com os dois irmãos demônios e eles matam a sangue frio os demônios sem nenhuma dificuldade, sem nem pestanejar. E o Ray até aponta o arco e flecha no desespero como se fosse fazer alguma coisa, resultar em algo, se defenderem contra vários possíveis demônios que os acuaram e na verdade surge uma voz que é do Norman. O Norman é a grande revelação. Depois de uma sequência de perseguição, dava pra entender que eles estavam em risco. Foi uma cena que deixou muitos angustiados e eu sei porque eu li vocês na internet falando que adoraram essa cena e no fim veio a revelação. Você que não pegou spoiler, você que não leu o mangá, você ficou surpreso? Você imaginava que o Norman estava vivo? Eu não imaginava que ele ia aparecer ali, porque no mangá ele não aparece ali. No seu grupo, inclusive, eu posso tentar adivinhar quem são por causa dos acontecimentos do mangá, mas tem um ombro ali bem largo que, sinceramente, eu acho que é um personagem que aparecia primeiro no arco X, que todos nós do mangá sentimos falta e que foi cortado. Mas faz sentido porque originalmente ele poderia estar junto com o Norman. Então olha só, se for esse personagem que você do mangá sabe quem é, eles realmente mudaram as ordens. Se você ainda tem esperança que Gold Pound, por exemplo, seja, ou algo parecido com Gold Pound, seja naquele ponto lá onde estaria a passagem para o mundo dos humanos, que isso aconteça, por exemplo, na terceira temporada, muitas pessoas acham que jogaram Gold Pound para a terceira temporada para deixar o mistério a mais e também para não cortar no meio. Mas pra mim, de novo, o que eles estão fazendo é puxando de novo e mais cedo do que no mangá os personagens que fizeram sucesso anteriormente na história. O mistério do Norman no mangá, ele foi alimentado continuamente, a gente fazia teorias, foi bem interessante, mas se você parar pra pensar num público só de anime que precisa ter um estímulo rápido pra não dropar igual vários estão fazendo, faz sentido que eles voltem com a Mama rapidinho, que eu, depois desse episódio, eu não faço ideia de como ela vai ser utilizada,
deixei algumas teorias no vídeo passado, mas a Mama Isabela volta porque ela é carismática, porque ela pode trazer, como eu disse, um pouquinho mais daquele jogo de intelecto que a galera gostava na primeira temporada. Volta com o Norman. Pra mim, voltar com o Norman agora é uma perda em vários sentidos, porque algo que eu gostava muito no mangá era, como eu já comentei aqui nos vídeos também, a Emma e o Ray crescerem sem o Norman, se desenvolverem psicologicamente e emocionalmente diferentes do Norman. Agora ele volta logo pro grupo. Então eu entendo que eles voltam com o Norman porque era importante essa dinâmica do trio também, porque eles querem juntar não só as crianças todas que fugiram da fazenda e trabalhar todas juntas e unidas, diferente do que foi o mangá também, que dividiu Emma e Ray da galera durante o Gold Pound, eles também trazem de volta o Norman para que o trio desenvolva junto, mesmo que eles tenham talvez atritos. A gente ainda precisa entender no anime o que aconteceu com o Norman. A história dele vai ser igual? Possivelmente não, porque o tempo, inclusive, foi mais curto. Até porque, honestamente, também, o drama, o conflito que existia desse trio após o reencontro, após o reaparecimento do Norman no mangá, pra mim ficou muito cansativo, exaustivo, não foi bem trabalhado e acabou sendo um dos pontos negativos do fim da história. Honestamente, foi super impactante pra mim? Não, mas eu já sabia que ele estava vivo. Eu não sabia que ele ia aparecer ali, mas eu sabia que ele estava vivo. Então, como que eu posso julgar uma surpresa se, honestamente, eu já tinha uma perspectiva de mangá? Por isso eu pergunto pra vocês que viram só anime. Ficaram surpresos? São vocês que me dão a régua. São vocês que me dão o termômetro. Porque quem lê o mangá, gente, nós que lemos, desculpa, nós temos já muitos preconceitos, muitas expectativas anteriores e isso às vezes atrapalha mesmo. Dito isso, o que eu acho? Me dá um pouquinho de tristeza, assim, de juntá-los, porque eu queria ver Emma e Ray sozinhos mais tempo, mas talvez a partir disso eles consigam fazer um trabalho da união do trio melhor do que foi no mangá quando aconteceu, porque dali pra frente foi bem ruim, e também ainda estou na expectativa do que eles vão fazer com Mama Isabela, e também continuo um pouquinho mais confiante porque pegaram um templo que tinha toda uma mitologia, todo um negócio, todo um papo, e começava uma viagem que foi muito mal trabalhada, e eles transformaram só num templo mesmo. Tem ali uma fala ou outra importante, que eu acho que vai dar ligação à questão dos demônios, da carne, de sangue, de desenvolvimento de sociedade. Legal, essa discussão é muito maneira, que bom que continua. Templos, mistérios psicodélicos, por enquanto, estão de lado, deixados, abandonados, e a gente fica feliz. Então vamos pegar o ponto positivo, e eu vou ser bem sincera, eu sou daquelas que continua na expectativa, porque o personagem incrível de Gold Pound tá vivo, porque tá na parede o negócio, tá o caderno ali no chão. Talvez, quem sabe, ele apareça ainda no final dessa temporada, deixando um gancho pra terceira. Sim, eu tô na esperança. Esperança tola, talvez, mas tô. Independente disso, o que você tá achando desse episódio, desse trecho final, dessa cena de perseguição que não existiu no mangá e dessa reviravolta de já trazerem Norman de volta? O que aconteceu com esse Norman no anime? Foi diferente? Ele tá mais novo. Ele tá com uma turminha ali, será que a turma é exatamente igual no mangá? O que ele passou e como será esse reencontro dos três amigos? E pra onde eles vão? Será que o Norman e aquela galera têm um lar? Ele claramente estava procurando Emma e os seus irmãos desde que a notícia da fuga se espalhou. Então, ele também não tá à toa, mas ele foi entregue pra virar almoço de demônio. A gente viu isso acontecendo. O que aconteceu com ele depois da entrega? Pra onde ele foi? E como ele fugiu? E com quem ele tá? E eu vou continuar comentando o anime enquanto vocês quiserem que eu comente, mas enquanto isso eu também quero que vocês falem aqui embaixo, porque eu quero a opinião de vocês. Me siga nas redes sociais pra gente conversar por lá também. Se inscreve no canal pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Lembrando que se eu voltar pra falar de Neverland porque vocês querem, é sempre nas sextas-feiras, no final da noite. A gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!